Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta edição do Metrópolis Entrevista, nós recebemos aqui o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Ele que é líder do partido no Senado. Já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Roraima por 8 anos, foi vereador também e está no seu primeiro mandato como senador. Senador, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Gabriel. Satisfação estar aqui com você, conversando com seus telespectadores e conversando com as pessoas que lhe prestigiam, que lhe dão audiência. É uma satisfação para mim. Senador, queria começar perguntando sobre Venezuela. O senhor é de um estado que faz fronteira com a Venezuela, Roraima. Recebeu nos últimos anos uma grande quantidade de imigrantes, de venezuelanos que vieram ao Brasil para tentar a vida. Eu queria perguntar como é que está a situação hoje, dado o resultado eleitoral na Venezuela e também o cenário de incerteza que se criou ainda mais com esse impasse político internacional a respeito do país. Gabriel, primeiro dizer que para o povo de Roraima, para mim como cidadão roraimense, como cidadão brasileiro, é lamentável o que acontece ali na nossa fronteira do Brasil, especificamente, mais precisamente com o estado de Roraima. Desde que se iniciou essa crise, mais de 1 milhão de venezuelanos já entraram no Brasil e 80% disso foi pelas fronteiras do estado de Roraima. São dados oficiais, tanto das Forças Armadas, da Operação Acolhida, que trabalha lá, e também da Polícia Federal. Esse número é um número que às vezes parece exorbitante, mas para você ter uma ideia, cerca de 180 mil venezuelanos vivem hoje no estado de Roraima, e a grande maioria deles em situação de calamidade. Portanto, o que acontece com Roraima hoje e com o Brasil, porque faço questão de alertar, sobretudo o governo federal, que Roraima é um estado da Federação Brasileira, e fazemos fronteiras ali com a Guiana e com a Venezuela, e que a Venezuela passa por situações difíceis. Nós já tivemos lá no início dessa migração venezuelana, nós já tivemos lá cerca de 1.000 a 1.200 venezuelanos entrando por dia em Roraima. Depois isso deu uma melhorada e foi caindo, e agora nós tínhamos média de quase 400 venezuelanos entrando por dia. Lamentavelmente, depois dessas incertezas nas eleições venezuelanas e de um resultado que o povo venezuelano não aceita, infelizmente isso voltou a movimentar e praticamente dobrou o número de venezuelanos entrando novamente hoje pela fronteira com Roraima. Certo. Senador, a gente está tendo agora uma eleição que está sendo contestada na Venezuela internacionalmente. Você tem ali a postura de alguns países, incluindo o Brasil, pedindo essa ata dos resultados, essa ata que já passou 2 semanas e até agora não veio. E você tem países que, de fato, não reconhecem Nicolás Maduro como reeleito já oficialmente. Como que o senhor vê essa situação da diplomacia brasileira, principalmente, que ainda está aguardando essa ata, mas, sobretudo, se o senhor acredita em uma solução pacífica para resolver esse problema? A diplomacia brasileira está acreditando em almas, porque no momento em que a diplomacia brasileira, claro, por orientação do presidente Lula, praticamente reconhece esse resultado como legal, porque essas atas não vão aparecer. Acreditar em alma é acreditar em algo que você não vai ver. Portanto, eles estão acreditando nessas atas, a possibilidade delas aparecerem é zero, e se aparecerem, serão certamente falsificadas. O Brasil, lamentavelmente, pela posição que exerce na América, já deveria ter se tomado uma posição mais dura, não reconhecendo de fato o resultado e exigindo do presidente ditador Nicolás Maduro que ele renuncie, que ele se afaste do poder, que faça uma eleição o mais rápido possível e, de fato, permitindo a presença de países que possam validar uma eleição sincera, séria. O presidente Maduro ameaçou a população da Venezuela.
ele praticamente disse: não venham votar, e se vierem, vote a meu favor, porque vai ter derramamento de sangue. O povo foi, sem medo, e votou contra ele. Ele perdeu a eleição. Eu moro na fronteira com a Venezuela, eu conheço a Venezuela praticamente toda, eu tenho inúmeros amigos que moram na Venezuela, e o povo venezuelano diz claramente que eles perderam a eleição. Portanto, não tem como se reconhecer, não há necessidade. Eu lamento muito o posicionamento do governo brasileiro de não tomar uma decisão clara, objetiva, de não reconhecer esse resultado. Certo. E o senhor acha que tem alguma forma de sair desse imbróglio político que se criou de uma forma pacífica? O senhor acha que alguma negociação é possível ou o senhor não vê esperança aí pelos próximos meses? Quem conhece de fato, Gabriel, o ditador Nicolás Maduro, e todos sabem que ele está respaldado pelo exército venezuelano, pela Guarda Nacional Venezuelana, ele está assegurado com isso, por isso, e lá, logicamente, tem todas as formas, quem está lá mais próximo conhece de que forma ele divide o poder entre eles, ele vai ficar, ele não vai sair, porque eles vão colocar armas na rua, vão continuar prendendo os adversários, vão continuar matando. A Venezuela tem mais de 300 presos políticos. E pode, não, espere, aí você vai ver que logo, logo a Maria Corina será presa, o candidato opositor dele vai ser preso também. Não tenha dúvida disso, é assim que ele age, é assim que ele vai agir. Quando ele diz o contrário, ele sabe que está mentindo. Ele mente de forma disfarçada, com uma disfarçatez muito grande e, logicamente, o mundo conhece isso, o mundo sabe disso. Nenhum ditador aceita acordo. Portanto, o acordo dele será através das armas que ele tem à disposição dele. É preciso que o mundo, é preciso que o Brasil se manifeste e que tire isso. A América do Sul tem um ditador aqui ao nosso lado. O Brasil ocupa uma posição de líder. Nós temos que nos manifestar. E essa manifestação tem que ser através do presidente Lula, que é o presidente do Brasil. Certo. Senador, agora voltando para o Brasil, queria falar de um ponto importante, que é o Republicanos, o seu partido, o senhor que é líder no Senado. No Senado, o partido tem uma posição de independência, o senhor mesmo é de oposição ao governo, mas o partido está aí para completar um ano agora com um espaço na esplanada do governo, né? Tem o Ministério de Portos e Aeroportos sob o comando do Silvio Costa Filho. Como que o senhor está vendo essa relação agora em retrospecto, olhando para esse um ano que passou, se o senhor avalia que está dando certo essa relação de continuar independente, mas ter um ministério na esplanada? Na verdade, eu quero relembrar isso aqui, já dissemos isso em vários lugares, o Ministério de Portos e Aeroportos é uma conquista pessoal do deputado Silvio Costa Filho, o Silvinho. O Silvinho, ele sempre foi amigo do presidente Lula, o pai dele também, da presidente Dilma, enfim. E essa é uma conquista pessoal dele. Além do mais, no nosso partido, o Silvinho foi o único parlamentar na época liberado pela Executiva Nacional em função dos laços familiares e de amizades que eles tinham profundo a apoiar o presidente Lula. Então, isso não foi nenhuma troca com os republicanos. Os republicanos têm independência para votar como quiser, sempre teve, e assim continuará tendo. Perfeito. Senador, eu queria também falar de PEC da anistia, que está aí em alta nessa semana, com previsão de votar na Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente até no plenário. Como é que o senhor olha para esse tema, que é uma proposta que visa aí perdoar multas de partidos políticos por não ter atingido as cotas de candidaturas negras e pardas? E como que o senhor vê, se o senhor acha que vai concluir a votação nos próximos dias no Senado, porque a Câmara já aprovou, né? Bom, primeiro dizer que, como parlamentar e conhecendo a forma como essas cotas foram exigidas, eu sou favorável à PEC. Eu não diria que é uma PEC da anistia. Eu digo que é uma PEC que reorganiza politicamente os partidos, porque é do seu conhecimento que quando essas regras foram decididas pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós estávamos às vésperas das convenções
nas eleições anteriores. Portanto, não havia mais tempo para os partidos se adequarem dentro das regras que estavam estabelecidas. Ou seja, mexeram na regra durante o jogo. Durante o jogo, não tinha mais como voltar atrás. E o que está se propondo na PEC é apenas que isso daqui para frente seja reorganizado e é preciso também, no nosso entendimento, que o governo federal, que o Tribunal Superior Eleitoral possa fazer campanhas publicitárias orientando a população, sobretudo as mulheres, os negros, os indígenas, os quilombolas, que devem procurar os partidos políticos para se candidatarem. Porque eu sou presidente de partido há muitos anos. Não é fácil, não é simples encontrar mulheres para fazer parte de uma chapa partidária, para concorrer a uma eleição. Não é fácil, elas não querem participar. Então, o Tribunal Superior Eleitoral não basta impor uma regra aos partidos, tem que ajudar na comunicação, na orientação e na publicidade, para que essas pessoas possam procurar os partidos políticos e quando os partidos políticos procurarem por elas possam estar receptivas para isso. Todos os partidos têm interesse de ter, mas não é simples, não é fácil encontrarmos pessoas que queiram, que estejam dispostos a colocar o seu nome para concorrer a uma vaga de vereador, de prefeito, de deputado estadual, federal, senador, enfim. Não é tão simples. É fácil colocar no papel, colocar na lei, tá? Mas na prática, pergunta aos presidentes de partidos, de qualquer partido, e você vai verificar a dificuldade que nós temos de encontrar candidatos. E nós fazemos, em Roraima, por exemplo, o nosso partido, em Roraima e a nível nacional, o Republicanos é um partido que tem uma Secretaria Nacional de Mulheres muito ativa, presidida pela senadora Damares Alves, que faz palestra no Brasil inteiro. Nós fazemos isso no nosso estado e a senadora Damares, os outros estados todos fazem. Mesmo assim, na hora de dizer para a mulher, vem aqui, faz a tua filiação e sai candidata, você tem potencial, elas se receiam disso. Vão ouvir a família, vão ouvir o esposo, os filhos. Então, não é tão simples assim. E a última regra, ela foi colocada em cima da hora, quando os partidos não tinham mais. Qual é a pena que se propõe nesse momento? A multa para os partidos. Essa multa, ela deveria ter sido colocada se essa regra tivesse sido estabelecida com tempo hábil para os partidos, mas não foi feito assim. Perfeito. Senador, tem outro tema que está avançando essa semana no Senado, que tem a ver com a reoneração da folha. Vale explicar para quem está nos assistindo, há um benefício da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e agora está se criando um projeto para reonerar gradativamente a folha de pagamento, mas precisa se criar da onde vai vir a compensação para esse benefício que está aí em vigor desde 2011. O senhor acha que há clima nessa semana para avançar finalmente esse acordo? Porque o Senado passou semanas aí tentando chegar a um acordo com o Ministério da Fazenda para chegar a essas medidas compensatórias e chegar a um consenso, tanto na Fazenda quanto no Congresso, para que esse tema possa avançar. O Ministério da Fazenda tem sido um muro de ferro, né, nesse sentido. Mas a gente não pode prejudicar os municípios e principalmente prejudicar a população brasileira. Se a gente não mantiver essa desoneração desses 17 setores, você sabe aí que nós vamos ter aí milhares e milhares de pessoas que serão demitidas. Então é preciso encontrar um meio termo. O Senado, o Congresso Nacional está se debatendo sobre isso há muito tempo, com várias reuniões com a equipe do governo, sobretudo com a equipe econômica do governo, para encontrar o mecanismo. E o mecanismo talvez seja esse: desonera e vai reonerando gradativamente, buscando caminhos de onde vai vir esse dinheiro para bancar isso. O que a gente não pode concordar, o que o Senado não concorda, o que o senador Messias de Jesus não concorda com o que o governo propôs. Reonera tudo e aí nós vamos ter aí milhares e milhares de pessoas
demitidas e sem ter um caminho para alimentar a sua família. O governo tinha proposto um gatilho de até 1% para que fosse o CSLL. Caso isso não esteja no texto, no relatório final do líder Jacques Wagner, o senhor acha que há clima, então, para avançar? O líder Jacques Wagner é um gentleman, conversa com todo mundo, ouve todo mundo. Ainda não há um consenso sobre o relatório dele. Ele também ainda não fechou o relatório. Sim. Eu creio que essa semana, até amanhã, está proposto votarmos. Até amanhã a gente deve conhecer o relatório final e aí veremos se tem ou não possibilidade de ser votado. É muito difícil adiantar um voto antes que o relator diga qual é o pensamento dele. Claro. Líder, reforma tributária é outro tema que está no Senado agora. A Câmara está terminando o segundo projeto nesta semana, terminando ali de votar o segundo projeto, mas o principal já está com os senadores. O líder Eduardo Braga, senador do MDB do Amazonas, já está ali trabalhando no relatório. Mas o presidente Pacheco já anunciou que fica para depois das eleições a votação de qualquer um dos projetos, seja esse que já está no Senado ou que está ainda para chegar. O senhor acha que dá tempo de regulamentar tudo da tributária ainda esse ano, com Câmara e Senado votando? Eu acredito que dá tempo, sim. As eleições elas terminam no dia 6 de outubro, salvo em algumas cidades que têm segundo turno, que haverá segundo turno. Mas aí a maioria dos senadores já estarão livres e definitivamente aqui prontos para esse debate. O fato do presidente Pacheco ter decidido que será votado depois das eleições, ele não decidiu isso sozinho, ele decidiu isso ouvindo o colégio de líderes. E, sem dúvida, foi uma boa ação, porque é tempo suficiente para que todos os senadores possam se debruçar de fato, inclusive ouvindo suas bases, para apresentarem as emendas e votar um texto mais enxuto. A escolha do senador Eduardo Braga, sem dúvida nenhuma, é muito boa, ele já conhece a proposta, ele conhece todos os senadores, os pleitos dos senadores, então vai ser muito mais fácil e chegarmos a um texto que concilia todos e a gente votar até o final do ano. Senador, tem outro tema que está rondando o Congresso desde semana passada, principalmente, que é a questão das emendas PIX, como é popularmente conhecido, que tem uma decisão aí do Supremo que está barrando esse repasse das emendas, salvo algumas exceções muito específicas. Como que o senhor vê essa decisão do Supremo sobre essas emendas e se o senhor acha que vai haver uma reação mais forte do Congresso de paralisia de algumas votações ou até mesmo de uma resposta de contestar, de fato, de forma mais contundente essa decisão que está lá no Supremo? Bom, na verdade, nós acreditamos que decisão judicial não se discute, se cumpre. E o Congresso está cumprindo e buscando caminhos para esclarecer ao ministro que deu a decisão e aos demais membros do Supremo que não há inconstitucionalidade nenhuma nesta emenda. Afinal de contas, cabe ao governo apresentar a proposta orçamentária. Quem faz o orçamento, quem aprova o orçamento é o Congresso Nacional. Concordo com o ministro relator em um trecho da decisão, quando ele diz que as emendas PIX têm que ter um objetivo, não pode ficar simplesmente por decisão do prefeito que vai receber a emenda. Tem que ter um projeto, e é assim que é feito. E é assim que é feito. Todas as emendas que eu coloquei, por exemplo, tinham um objetivo claro. É para construir isso, é para fazer isso, para fazer aquilo. Mas essas emendas, elas dão, de certa forma, uma liberdade para os prefeitos, para que eles possam fazer algo que está mais urgente e mais necessário no município deles, principalmente no momento de queda de arrecadação que o país vive hoje. Sim. Senador, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu não podia deixar de falar de sucessão no Senado. A gente está chegando agora no final do mandato do presidente Rodrigo Pacheco, ele que já foi presidente 2 vezes, então não pode se candidatar à reeleição. Tem aí mais alguns meses pela frente, mas em fevereiro de 2025 a gente vai ter a eleição para a mesa diretora como um todo ali do Senado
E eu queria saber como que tá as negociações. A gente sabe que já começou, você tem ali um líder já candidato, que é o senador Davi Alcolumbre, mas você tem outros nomes que estão sendo considerados, e como que está essa construção dentro do Republicanos? O Republicanos, no meu entendimento, vai votar a favor do presidente Davi Alcolumbre. Davi é um excelente senador, com excelentes relações com todos os parlamentares e com todas as instituições e órgãos do governo federal. Respeita todos os estados, portanto, eu acredito que não há como discutir isso. Eu acredito que esse fato, a eleição do Senado, no meu entendimento, como senador da República, não apenas como amigo do Davi, eu acho que isso é um fato consumado. O Davi será o presidente do Senado. Perfeito. Senador, muito obrigado por sua participação aqui no Metrópolis Entrevista. Gabriel, eu que agradeço a você, agradeço ao Metrópolis pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui e até a próxima.